Hoje é dia de boletim informativo de suspense, onde eu vou te contar todas as novidades que estão chegando no Brasil. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta, eu sou a Cat e hoje estou aqui para fazer um dos vídeos mais aguardados e que vocês mais gostam aqui do canal, que é o boletim de lançamentos de suspense, mistério, thriller e literatura policial. Reuni tudo que está chegando nos próximos dias para que a gente já fique sabendo e comece a decidir se a gente tem interesse ou não em ler esses livrinhos. Como é de praxe aqui do canal, eu vou falar brevemente sobre as sinopses, vou colocar a capa aqui ao lado e a gente vai conhecendo um pouco melhor desses livros e lançamentos. Lembrando que esse é um vídeo recorrente aqui no canal, então se você gosta de estar sempre bem informado, já aproveita, se inscreve aqui, deixa seu like, uma curtida, um comentário, porque informação não falta nesse canal. Já vou começar falando de alguns lançamentos que eu estou maluca pra ler. Eu estava super animada por esse anúncio e quando ele veio eu já dei uma olhada nas sinopses e já falei, não, vou levar isso pro canal já nessa semana para que o pessoal também já comece a desejar essas histórias junto comigo. E eu estou falando da 6ª temporada do Elas da Dark Side, que é esse selo da editora que publica suspenses e thrillers escrito por mulheres. Então bora conhecer os 5 livros que estão chegando pela Dark Side. Nós temos 3 veteranas dessa vez, né, nesse lançamento e 2 novatas, 2 autoras que estão sendo publicadas pela primeira vez através dessa editora. Uma que já está de volta é a Liz Finney com o livro A Esposa do Meu Marido. Aqui nós temos mais uma sinopse bastante curiosa. A Liz Finney, ela é bem desse jeito, né? Ela gosta de sempre trazer uma coisa diferentona nos seus livros. E a tradução aqui é da Letícia Ribeiro Carvalho. E aqui nós vamos conhecer uma artista plástica chamada Eden Fox, que ela tá super animada e ansiosa para sua primeira exposição oficial. E na manhã em que isso vai acontecer, ela resolve sair para dar sua corrida matinal. Só que quando ela volta para casa, a chave dela não funciona mais na porta. Ela acha super estranho, ela bate, né, para que o marido atenda e diga para ela o que aconteceu. E de repente, outra mulher abre a porta e se apresenta com o nome dela e diz que mora naquela casa. Mas a situação piora porque logo depois o marido da própria Eden vai aparecer e falar que a esposa dele é a que tá dentro da casa, não é ela que tá na porta. O que está acontecendo? De repente ela se vê impedida de voltar para a própria vida. Uma coisa que mudou em questão de minutos. Aqui nós teremos, claro, o ponto de vista tanto da Eden do lado de fora, quanto da Eden que tá dentro da casa. E a gente vai tentar descobrir quem é a Eden verdadeira nessa história. Quem é que tá mentindo pra gente? Qual das duas mulheres é a falsa? E entra na história também um sargento local que é chamado para investigar a situação, para tentar resolver aquela bagunça, e ele vai investigar as duas mulheres para descobrir qual das duas está mentindo. Já tenho certeza que esse aqui promete um plot twist insano. Um lançamento de uma autora nova no selo é o Pique-Esconde da Andréa Mara. Esse aqui tá chegando com tradução da Regiane Winarski. E a Andréa Mara, pessoal, para quem não sabe, ela é autora daquele livro All Her Fault, que virou uma série muito famosa. E o Pique-Esconde, ele é um suspense doméstico que se passa em um bairro residencial de alta classe, um bairro residencial de luxo na cidade de Dublin. E aqui nós temos então um lugar onde as crianças brincam tranquilamente na rua, inclusive é isso que está acontecendo no início da história. As crianças estão brincando de pique-esconde, quando de repente uma dessas crianças, chamada Lily Murphy, desaparece totalmente. Ninguém viu, ninguém escutou nada, ninguém sabe o que aconteceu. E isso se torna uma mancha desse bairro e vai continuar reverberando ao longo do tempo. Décadas se passam e uma mulher nova se muda para esse bairro, chamada Joanna. E ela vai acabar morando na casa que era da Lily Murphy quando ela desapareceu. Só que quando a Joanna chega lá, ela não sabe que a casa que ela acabou de comprar, alugar, é a casa da menina que desapareceu tantas décadas antes. Mas quando ela descobre isso, ela começa a ficar um pouco assombrada por essa ideia. E ela passa a investigar a própria casa e o bairro. E é quando ela começa a esmiuçar a história desse lugar, ela vai acabar quebrando ali a fachada desse bairro de elite. Promete bastante, e dos 5 que eu vou comentar aqui com vocês, esse é assim o que eu tô com mais vontade de ler assim que eu tiver ele em mãos. Outra autora que está voltando no selo Elas é a Noelle Ely com o livro Corra ou Morra. E esse aqui é pra quem gosta de livros de terror com aquela pegada dos anos 80 e eu vou explicar por quê. Aqui nós temos a tradução da Débora Isidoro e o livro fala sobre 2 estudantes que elas estão fazendo uma viagem de carro sozinhas, a Laura e a Olivia. Elas estão numa estrada muito longa, vivendo aquele momento incrível as duas juntas, quando de repente elas notam um carro atrás delas. E esse carro começa a demonstrar um comportamento estranho. Elas não
não sabem se ele quer passagem ou se ele quer aprontar alguma coisa com elas. E é nesse momento que as duas dentro do carro começam a elaborar ali altas teorias sobre o que poderá acontecer. E é claro que essas teorias são assustadoras. E conforme o tempo passa, a estrada se torna mais deserta e esse carro continua atrás delas de forma ameaçadora. Esse livro, ele é para fazer alusão àqueles filmes de estrada, né, no terror de estrada lá dos anos 80, principalmente A Morte Pede Carona. Então você tem aqui um thriller que se passa dentro de um carro e que a tensão vai aumentando conforme as páginas passam também. É um thriller de uma noite que promete deixar os leitores aterrorizados. Outra autora nova do selo é a Alison Gaylan com O Coletivo, que tem tradução da Marcela de Melo Silva. E esse aqui é para quem gosta de suspense sobre vingança. Se é o teu número, já anota. Aqui nós vamos conhecer a Camille, que 5 anos antes perdeu a sua filha adolescente. Ela tinha apenas 15 anos quando morreu de forma suspeita. A Camille nunca superou a morte da filha, principalmente porque ela acha que a culpa é de um estudante universitário chamado Harris. Só que o Harris é o garoto de ouro da universidade. Ele é muito amado, ele é adorado naquele lugar, então ela sabe que por mais que ela tente provar a culpabilidade dele, é muito difícil que ela consiga isso. E em determinado momento, ela vai ter contato com um grupo de luto para mães que perderam os seus filhos, e ela vai até uma dessas reuniões. Só que esse grupo, ele não tem, assim, uma abordagem convencional. Aqui, muito pelo contrário, essas mães expõem para fora seus planos de vingança contra as pessoas que mataram os seus filhos. E é nesse coletivo que ela vai começar a se deparar com ideias assustadoras de vingança que talvez estejam sendo colocadas em prática. E ela vai ter que decidir, será que ela realmente quer levar isso adiante? Será que a vingança que ela quer fazer contra esse rapaz vai trazer ela alguma paz de espírito? A gente tem que ler para descobrir. Outra autora que tá de volta no selo, e eu sei que vários de vocês gostam dela, é a Geneva Rose, com o livro Uma de Nós Deve Morrer, com tradução da Fernanda Lizardo. Aqui nós vamos conhecer Buckhead, que é uma comunidade para ricos e privilegiados, e só a nata da sociedade vive ali. Mentiras, segredos e trapaças fazem parte ali da comunidade porque uma pessoa quer superar a outra. E é nesse ínterim que nós vamos conhecer a Shannon, que era, digamos, a rainha de Buckhead, até que um dia o seu marido a expulsou de casa e a trocou por uma mulher mais nova. E é nesse momento que ela perde a coroa do lugar. Nós vamos conhecer uma segunda protagonista, que é a Olivia, que vai fazer de tudo para tomar o lugar da Shannon. E a terceira protagonista é a Jenny, que é dona de um salão de beleza que atende todas as granfinas ali daquela região. E a Jenny sabe todos os segredos e os podres daquela gente. E quando uma das suas clientes morre, ela percebe que coisas que ela andou escutando no salão talvez ajudem a encontrar o culpado. É aquele tipo de suspense com múltiplos pontos de vista. Teremos 3 mulheres aqui, 3 histórias e 3 perspectivas. Gostaram dos lançamentos do Elas da 6ª temporada? Eu gostei bastante, tô bem empolgada, principalmente com o da Andrea. Outro lançamento que eu precisava colocar aqui no vídeo assim que eu fiquei sabendo é um novo livro do Chrissy Taker, chamado Começamos pelo Fim, que tá saindo pela Universos com 368 páginas e tradução do Érico Assis. Aqui nós vamos ser levados para uma pacata cidade chamada Cape Haven, onde há 30 anos um crime aconteceu e mudou totalmente a vida de um grupo de amigos. Foi um desses crimes que reverberou em toda a comunidade e depois daquele dia a vida daquela comunidade não foi mais a mesma. 30 anos se passam e o Vincent King, que foi acusado, né, por esse crime, por essa morte que aconteceu, está sendo libertado da prisão. E a sua liberdade traz algumas tensões naquela comunidade, que não sabe como lidar com ele. Nós teremos também um outro protagonista, que é um chefe de polícia chamado Walk, que por sua vez está ali às voltas tentando lidar com uma adolescente de 13 anos, que vive em vulnerabilidade social e que dificulta bastante o dia a dia dele, mas que ele também quer muito bem e gostaria de ajudar. Sendo um livro do Chrissy Taker, a gente já pode esperar aqui uma trama que seja bastante dramática e emocionante. Eu gostei muito do primeiro livro dele, é um suspense assim muito bem construído, muito emotivo, e eu espero que esse segundo volume traga a mesma coisa. Agora, se você gosta de suspense com humor sarcástico e bastante sombrio, tem um livro chegando chamado Homens Maus, da Julie Mai Cohen, com 336 páginas pela editora Neon, e tradução da Carolina Passetti. Aqui nós vamos conhecer a Saf, que é uma socialite glamourosa, maravilhosa, incrível, que nas horas vagas ela mata homens maus. Pois é, ela tem como hobby tirar a vida de homens que tenham cometido crimes, como por exemplo abusos, agressões domésticas e assassinato. E ela está vivendo essa vida dupla quando ela se apaixona por um podcaster chamado Jonathan, e o Jonathan vai ser acusado de um crime. E é aí que ela vai entrar em cena para tentar livrar o amado dela da prisão. Ela vai fazer de tudo para descobrir quem foi o verdadeiro assassino. Esse é aquele tipo de livro com humor mais sombrio, bem sarcástico, que traz uma heroína que foge do padrão, foge do comum, porque ao mesmo tempo em que ela é linda, glamurosa e muito importante na comunidade, ela também está cometendo assassinatos ali por baixo dos panos. Outro suspense doméstico com história de esposas está chegando pela Faro Editorial, que
que é o Para Sua Nova Esposa, da Willow Rose, com 288 páginas, e tradução da Luciana Dias. Aqui nós vamos conhecer a Emma, que ela é uma recém-casada com um homem chamado Benjamin, e ela inclusive tá muito feliz com o casamento, com a vida nova, com o emprego, tá tudo dando certo na vida dela. E ela também se sente muito realizada e muito contente consigo mesma, porque ela está ajudando o marido a superar a morte da primeira esposa. Ele se casou novamente, a Emma é parte dessa reconstrução de vida dele. Até o dia que a Emma chega no trabalho e tem uma carta esperando por ela em cima da mesa, endereçada a ela, claro. E essa carta diz o seguinte: para a nova esposa de Benjamin, da esposa que ele matou. E aí ela sabe que a partir do momento em que ela abrir aquela carta, a vida dela não vai mais ser a mesma coisa. Então ela tem que decidir, será que ela abre e descobre o que tem ali dentro? Ou ela deixa aquele envelope fechado e continua com a vidinha pacata dela? É claro que ela vai abrir, né, gente? A gente sabe ali que a fofoca é muita, que ela não vai resistir. Ela vai abrir a carta e vai começar a descobrir alguns segredos obscuros sobre o maridinho dela. Suspense doméstico, promete entregar ali uma história cheia de reviravoltas, e confesso que eu também já tô querendo saber o que é que tem nessa carta dela. O próximo livro tem um nome bem comprido, tá? Vou ler aqui direitinho pra vocês. É assim, ó: Você é o Detetive, o assassinato da mão rastejante, da Maureen Johnson e do Jay Cooper, com tradução da Adriana Krensky, também saindo pela Faro, com 126 páginas. Esse aqui é um mistério interativo, né? No último vídeo eu comentei muito isso com vocês, que nós temos vários mistérios interativos sendo publicados no momento aqui no Brasil, que trazem essa proposta de que o leitor seja parte da história, que ele jogue junto com o livro para descobrir a verdade, né? E desvendar os mistérios da história. E esse aqui é um desses exemplos. Nós teremos um mistério que tem que ser resolvido pelo leitor. Aqui a história se passa em Londres, de 1933, quando 7 pessoas recebem 7 cartas misteriosas que encaminham todas para o mesmo lugar. Quando todas elas chegam nesse casarão, nessa casa misteriosa, uma dessas 7 pessoas será assassinada na frente de todas as outras por uma mão misteriosa, uma espécie de mão ali invisível que mata um dos convidados. E agora os 6 convidados restantes, eles precisam descobrir quem foi que matou ou como é que esse crime aconteceu. E você é o convidado para resolver a história. O leitor vai receber um dossiê do crime com todas as informações de quem está dentro da casa, quem foi assassinado e todas as pistas ali ao redor dessa situação. E examinando o caso, o leitor vai tentar descobrir a resposta. Agatha Christie está de volta, mas não pela própria mão, pela mão da Lucy Foley. Temos agora uma segunda autora escrevendo junto com a Agatha Christie, dessa vez no livro Morte nos Alpes, saindo pela HarperCollins, com 288 páginas, e tradução da Isadora Próspero. Nós já tínhamos a Sophie Hannah escrevendo como Agatha Christie, ela tinha autorização da família, e agora a Lucy Foley também tem. Só que a Lucy Foley vai ser a responsável por escrever os novos romances da Miss Marple, enquanto a Sophie Hannah está escrevendo os novos romances do Poirot. Então aqui nós temos mais uma aventura da Miss Marple, a primeira aventura inédita dela depois de 50 anos. E a história, o mistério aqui se passa nos Alpes, num hotel de luxo que fica lá em cima, onde um grupo de personagens muito requintados está reunido, junto com a nossa querida Miss Marple. E é claro que um assassinato vai ocorrer ali dentro e logo depois uma nevasca interdita o hotel. Então todos estão presos dentro do lugar e um deles claramente é um assassino e cabe a Miss Marple resolver a situação. É o livro que promete trazer de volta o charme da Era de Ouro e também trazer de volta uma personagem que é muito amada por todo mundo. Eu nunca li nenhum desses novos livros que trazem os personagens através de outro escritor, então eu não sei dizer pra vocês se eles funcionam, né, se os escritores realmente conseguem estabelecer novamente a voz desses personagens, mas se você já leu, ou se você for ler esse livro aqui da Lucy Foley, deixa um comentário aqui, porque eu sei que vocês todos gostam de trocar ideias nos comentários, vocês pegam informações uns com os outros, e isso acaba sendo importante. O próximo livro é pra quem gosta de terror sul-americano, que é A Possessão de Alba Dias, tá saindo pela Intrínseca, com 368 páginas e tradução da Ellen Pandolfi. Aqui nós temos uma história que se passa no México no século XVIII, em 1765. Nós vamos conhecer a Alba e a sua família, que durante uma peste que assola a comunidade, eles acabam se refugiando nas minas de prata do noivo dela. E é dentro dessas minas, onde uma comunidade já está se colocando, está vivendo ali, que a Alba vai ter contato com alguma coisa que vai, de certa forma,
possuir o corpo dela. Ela vai passar a sofrer de convulsões, de desmaios, de alucinações que são inexplicáveis. Nós também vamos conhecer um outro personagem chamado Elias, que ele vem da Espanha aqui para América do Sul e ele é primo do noivo da Alba. E quando ele chegar ali na mina e ele ficar sabendo de toda essa situação, ele vai se compadecer muito do que tá acontecendo com a Alba, ao mesmo tempo em que ele começa a demonstrar um sentimento por ela. E ele vai fazer de tudo para ajudar a Alba a entender o que é que está dentro dela, que todo mundo ali diz que é um possível demônio que teria possuído a Alba. E enquanto ele faz de tudo para ajudá-la, eles também desenvolvem sentimentos um pelo outro. Esse aqui promete ser um gótico que fala de terror, de romance e traz ali temas como, por exemplo, o colonialismo, a religião, o controle do corpo feminino, tudo isso amarradinho dentro de uma espécie de trama de terror que se passa nesse México do século XVIII. E, gente, essa capa está belíssima, eu achei incrível. Eu leria e eu compraria só pela capa. Outro suspense que está chegando também é A Garota que Você Conhece, da Ellie Gonzalez Rose, pela editora Mood, com 320 páginas. E aqui a tradução é da Débora Isidoro. Esse é um suspense para quem gosta de mistérios acadêmicos. Aqui nós vamos conhecer uma jovem estudante chamada Solina, que um dia ela desaparece e poucas horas depois ela aparece morta. A polícia dá o caso por encerrado, sem investigar muito. Só que a Solina tinha uma irmã gêmea que não acredita nessa coisa de caso encerrado e ela acha que alguma coisa naquela universidade, dentro daquela escola, causou a morte da sua irmã. E ela vai fazer de tudo para provar a verdade. E é nesse momento que ela vai assumir a identidade da irmã gêmea morta e vai passar a circular nos mesmos ambientes que ela circulava. Esse é um livro que o tema central dele é vingança dessa irmã. Inclusive, essa questão de assumir o lugar da outra me lembrou bastante um livro da Tana French que eu gosto, que é o Dentro do Espelho, que tem uma questão de enredo bem parecida. Então aqui nós temos troca de identidade, vingança, suspense com uma pegada ali universitária. Parece bom também. Mais um gótico pra quem gosta tá chegando aqui no Brasil e esse é um livro que particularmente eu estava esperando há muito tempo. Aliás, ele demorou pra chegar no Brasil, que é A Vida e Morte da Lucy Westenra, que é uma personagem de Drácula do Bram Stoker, mas aqui a Kirsten White traz então a versão dela dos acontecimentos. A Lucy, gente, eu acho que não é spoiler falar isso, né, depois de tanto tempo, e eu acho que todo mundo aqui já assistiu pelo menos o Drácula do Coppola. A Lucy, ela é aquela jovem que ela é uma das primeiras a ser atacada pelo Drácula em Londres e ela acaba morrendo ali ao longo do processo, tá? Inclusive isso está na sinopse desse livro, tá? Não estou dando um spoiler porque a sinopse do livro já traz essa informação. E aqui o livro está sendo pela plataforma 21 com tradução da Lavínia Fávero. E aqui nós vamos descobrir que a Lucy não morreu, como sugere o livro do Drácula, que ela teria sobrevivido como vampira e atravessado séculos. E nós vamos acompanhar então como é que foi essa vida de morta-viva da Lucy ao longo do tempo e como é que ela se colocou nesse mundo novo. O livro se passa em Londres do tempo atual, quando nós vamos reencontrar a Lucy tentando viver uma nova jornada, e é quando ela vai conhecer uma jovem chamada Iris, que é filha de uma família muito influente, que tem muitos poderes, principalmente dentro da área da saúde, e as duas vão acabar se conectando e criando uma certa amizade que vai se desenvolver para algo mais. E parece, pelo que eu li da sinopse aqui, que o Drácula também tá na história, viu? Que ele não vai deixar a Lucy ter a sua paz. Esse livro pretende ser uma espécie de reinvenção da personagem de Drácula, trazendo aqui esses ares de gótico contemporâneo que a gente tanto gosta. Essa capa também está deslumbrante, eu achei ela incrível e com certeza eu compraria só pela capa. Mas eu tô de olho nesse livro há bastante tempo, viu? Eu gosto das narrativas da Kirsten White. Ela tem essa questão que já faz parte do trabalho dela, escrever releituras de alguns personagens. Eu já li algumas coisas dela e eu acho ela sempre muito criativa. Então eu tô super empolgada pra conferir esse trabalho novo. Tem também um suspense sul-coreano chegando, que é A Morte do Idol, do Lee Sumin, saindo pela HarperCollins com 320 páginas e tradução da Núbia Tropeia. E esse é um thriller que envolve o mundo do K-pop. Então se você é fã, talvez essa aqui seja a leitura perfeita pra você. Aqui nós teremos um ídolo chamado Kyong, que um dia ele estará se apresentando no palco quando de repente ele vai cair de uma plataforma elevada e morrer. A princípio, essa morte no meio do show, ela é encarada como uma terrível tragédia que teria acontecido ali. Porém, uma inspetora de polícia que vai investigar a situação, ela começa a averiguar e ela descobre que a situação ali em torno dessa morte trágica dele, né, desse acidente que ele teria sofrido, é muito esquisita e ela acha que tem algo mais por trás disso. E é nesse momento em que ela vai entrar no submundo do K-pop e ela vai descobrir os segredos sombrios e violentos que se escondem por trás dos bastidores. Quase que eu passo um mês sem indicar um livro
dessa mulher, né? Mas não, calma, porque tem, que é o divórcio da Freida McFadden. Tá saindo pela Record com 336 páginas e tradução da Carolina Simmer. Aqui nós temos a famosa protagonista normalzona da Freida McFadden, que todos os livros dela começam do mesmo jeito. É uma mulher que leva uma vida perfeita, na sua casa perfeita e seu marido perfeito, que é o caso da protagonista aqui, que se chama Noami. Ela vive uma vida tranquila com seu filho pequeno na sua casa bonita, quando de repente, num belo dia, o marido expulsa ela de casa e diz pra ela: olha só, pode ir embora porque eu arrumei outra e eu quero que você saia da minha vida. E não só isso, ele convoca um batalhão de advogados pra lidar com o divórcio, limpa todas as contas conjuntas dos dois e deixa ela na pindaíba. É claro que a Noami, né, apesar de parecer, assim, uma mulher tipicamente tranquila, ela esconde ali alguns segredinhos e ela vai decidir que ele não vai tratar ela desse jeito, não. E ela vai começar a investigar a nova noiva do marido, porque ela quer descobrir os podres do marido através da nova namorada, o que vai levar ela a uma possível obsessão com a menina. E a Noami vai definir ali que não vai ser colocada de escanteio e que a vida dela não vai ser destruída. Ela vai fazer de tudo pra conseguir tudo de volta. Outro suspense que eu dei uma olhadinha, gente, eu achei muito legal. Esse aqui eu até já coloquei lá na minha lista de desejados. É O Porteiro, do Chris Pavone, saindo pela editora Trama, com 534 páginas. Eu acho que é o maior livro aqui da lista de hoje. E ele tem tradução do Edmundo Barreiros. Esse é um livro que já chega aqui no Brasil com muitas opiniões extremamente positivas, então promete ser um livro muito legal. E ele fala sobre o Chick Dias, que ele é o porteiro de um prédio de luxo que fica em Nova York. Esse lugar, chamado Boêmia Residencial, é um lugar de alta classe. Apenas a nata da nata de Nova York mora ali. E o Chick trabalha no turno da noite e ele conhece a vida de todas aquelas pessoas, aqueles figurões de Nova York. O hotel em si, ele acaba sendo um simulacro dos abismos que existem ali entre as classes sociais, né? Entre os financistas que moram nos apartamentos e a classe social trabalhadora, composta principalmente por pessoas negras e latinas. E é numa dessas noites, durante o início do turno do Chick, que o homem negro vai ser morto em outra área da cidade por um policial. E isso desencadeia uma série de manifestações. E tal qual uma marola que vai levando a outra, isso vai chegar no Boêmia Residencial e influenciar os trabalhadores do local. E aqui nós temos então o início de uma noite que promete muito suspense, tensões e confrontos. Agora, se você é fã de suspense clássico, tem um chegando aqui no Brasil, que é O Barril, tá saindo pela editora Mori, com 348 páginas. Esse aqui eu não encontrei ainda a informação da tradução, tá, gente? Eu sempre comento com vocês os tradutores, porque eu encontro a informação no momento que eu estou organizando as anotações para gravar. Mas tem vezes em que eu entro lá na Amazon, né, eu dou uma procurada e o nome do tradutor ainda não tá disponível. Então, quando eu não comento o nome do tradutor para vocês, é porque eu ainda não encontrei. Às vezes o livro acabou de ser registrado, algo assim, né, então a informação ainda não tá lá. Então, esse aqui é um suspense clássico, que ele foi publicado originalmente em 1920, e ele se passa em Londres, ali durante a era de ouro dos grandes romances policiais. Esse é um livro do Freeman Will Crofts, e o Freeman, gente, ele era amigo da Agatha Christie e companhia, e todos eles faziam parte do Detection Club, que era aquele clube que eles tinham de escritores de romances policiais. E aqui nós teremos um romance que se passa nas docas de Londres, quando um barril misterioso aparecer por lá, e quando eles forem olhar, eles vão descobrir que esse barril tá cheio de moedas de ouro. Só que quando eles vão resolver a situação do barril, o barril desaparece. E logo depois, então, um inspetor da Scotland Yard é chamado para tentar descobrir o que aconteceu. Esse inspetor, chamado Burnley, ele vai fazer então a sua investigação, que é muito baseada, claro, em procurar evidências, é baseado em método e busca por evidências físicas. Aqui a razão vai dar a resposta para o mistério. Outro livro com uma pegada engraçadinha, né? Agora também nós estamos nessa fase de vários suspenses que tem uma pegada de humor também. É o livro A Maior Detetive do Mundo e Sua Assistente Mais ou Menos. Gente, esse título eu não aguento. Eu não consigo lidar com um título desses. Ele tá saindo pela Jangada com 455 páginas e é da autora Lisa Tully e a tradução é da Carolina Coelho. Aqui nós vamos conhecer uma protagonista chamada Olivia, que ela tá muito feliz vivendo o melhor momento da vida dela porque ela acabou de ser contratada por uma pessoa que ela queria muito trabalhar pra ela, que é uma detetive particular lendária chamada Aubrey. Só que a Olivia vai descobrir logo que a Aubrey, ela tem ali os seus humores, ela não é uma pessoa muito fácil de lidar, não. E as duas serão convocadas para resolver um mistério, que é a morte suspeita de uma matriarca que havia sido ildada como suicídio, mas é claro que tem muito mais por trás ali dessa situação. Essa dupla vai ser então levada a investigar essa morte misteriosa, usando seus métodos e averiguações, e o livro promete trazer essa pegada de humor ácido, irônico e fazer uma certa homenagem aos romances clássicos lá da Era de Ouro também. A gente só vai ter que encontrar um apelido para esse título, né? Porque ele é muito longo. Eu vou chamar ele de A Maior Detetive
detetive do mundo, que tal? E o próximo livro que eu quero indicar pra vocês é um suspense chamado Saúde Querida, da Lynette Eason, saindo pela editora Sancto, com 336 páginas. E aqui nós temos, de acordo com a própria sinopse, um suspense romântico cristão. Eu não sabia desse bracinho do suspense, né, que era o suspense cristão, mas parece que tem vários, inclusive publicados aqui no Brasil. Aqui nós temos a história da Lane, que 1 ano e meio depois, né, de ter sofrido um ataque do seu ex-noivo, ela tá tentando levar a vida dela, se recuperar, mas ela também tá lidando com pesadelos terríveis que não abandonaram. É quando um dia ela vai sofrer uma espécie de atentado quando o carro dela for jogado pra fora da estrada. E pra sua surpresa, a pessoa que estava dirigindo era o Adam, esse noivo que ela achou que estava morto. Ela vai ter então a ajuda de um detetive que vai tentar ajudar ela a entender o que está acontecendo, e ambos investigam enquanto também se envolvem, né? Talvez vá acontecer ali um relacionamento entre os dois. É um suspense que promete ali uma pegada de mistério, de algo a ser resolvido, mas também uma espécie de romance entre os protagonistas. Vocês perceberam que eu não indiquei nenhum lançamento nacional nesse vídeo, nesse boletim, né? Isso porque eu tava fazendo a minha lista e eu vi que tinha vários lançamentos nacionais chegando e eu achei tão legal que eu pensei em fazer um vídeo separado pros nacionais, quem sabe? E eu vou tentar organizar então um vídeo de lançamento só dos nacionais, tá? E aí já me contem se vocês gostaram de saber sobre esses lançamentos, se vocês querem ler alguma coisa. Eu já tenho os meus favoritos, né? Já comecei a escolher aqui os próximos que eu gostaria de ler. Não deixem de curtir, comentar, deixar um hype se for possível pra ajudar o canal. E se você quiser ter acesso antecipado aos vídeos ou até acesso a conteúdos novos, é só você se tornar um membro aqui do canal. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.